E aí, galera do Futebol na Veia, eu sou a Nicole Suman e hoje eu vim falar um pouquinho do Campeonato Paranaense para vocês. Bom, esse campeonato ele acontece em 11 rodadas, mas hoje especificamente nesse vídeo eu vim falar um pouquinho da sexta rodada, que aconteceu no último final de semana, no sábado e no domingo. Bom, a maioria dos jogos foram no domingo, no sábado a gente teve uma partida só, que foi entre o Coritiba e o União. E essa partida foi uma das que eu escolhi para falar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de detalhes para vocês nesse vídeo. Então eu escolhi a partida do Coritiba e do União. E a outra partida que aconteceu, que eu escolhi, foi entre o Operário e o PSTC. Eu escolhi essa segunda partida porque foi o segundo maior placar aí, que foi de 2-1. Escolhi falar um pouquinho dessa partida também porque o PSTC marcou o segundo gol no Campeonato Paranaense. Então, nas outras 5 rodadas que tinham acontecido, o PSTC havia marcado apenas um gol, que foi na quinta rodada, na última. E o Operário, que enfrentou o PSTC, ele é o terceiro colocado na tabela, então ele tá disputando aí os 3 primeiros... Ele tá entre os 3 primeiros lugares, né? Ele tá disputando com o Futebol Clube de Cascavel, que é o primeiro lugar, o Coritiba, que é o segundo, e aí ele é o Operário, que tá em terceiro lugar. Bom, vamos começar falando um pouquinho primeiro do jogo entre o Coritiba e o União, que na verdade foi uma goleada do Coritiba em cima do União, porque o Coritiba marcou 6-1 em cima do União. O jogo aconteceu em Francisco Beltrão, que é a casa do União. O Coritiba ele tá em segundo lugar na tabela, como eu havia dito, mas o União tá em 9º lugar. O jogo foi bem movimentado desde o começo e logo nos primeiros 4 minutos de jogo o Coritiba já abriu o placar. O Rafinha cobrou um escanteio que sobrou pro Rui e o Rui acabou fazendo o primeiro gol do Coritiba aos 4 minutos do primeiro tempo. Bom, aí o União não se intimidou muito com o Coritiba, com o fato do Coritiba ter aberto o placar logo no começo. E aí o Sato empatou aos 18 minutos do primeiro tempo. Bom, o Coritiba ele teve várias outras chances de gols, mas todas elas foram pegas pelo goleiro do União e o Coritiba conseguiu desempatar o placar só aos 47 do primeiro tempo com o gol do Rafinha. Aí, no segundo tempo, a gente teve outro gol aos 8 minutos do Coritiba, que foi um gol do Sassá. E aí, alguns segundos depois, o Coritiba marcou novamente com um gol do Rafinha, que foi o 4º gol desse jogo. Aí, o 5º gol foi marcado aos 29 minutos pelo Sassá e o último gol foi marcado aos 32 minutos pelo Thiago Lopes. Então a gente teve primeiro um gol do Coritiba, que foi marcado pelo Rui, depois a gente teve um do Sato, do União, um do Rafinha, aí um do Sassá, outro do Rafinha, outro do Sassá e o último gol foi marcado pelo Thiago Lopes. Então a gente teve aí uma goleada de 6-1 do Coritiba para cima do União. Agora eu vou falar um pouquinho dos próximos jogos que esses dois times vão ter na próxima rodada. O Coritiba vai enfrentar o Cascavel no próximo domingo, às 16 horas, né, às 4 horas da tarde, na casa do Cascavel, enquanto o União vai enfrentar o Londrina na casa do União mesmo. Vamos ver se o União vai ter mais sorte dessa vez, jogando em casa também. O jogo também vai ser no domingo, às 4 horas da tarde. Agora eu vou falar um pouquinho do jogo entre o Operário, que é um time de Ponta Grossa, e o PSTC, que é um time de Cornélio Procópio, que foi no domingo também à tarde e teve um placar de 2-1. No primeiro tempo, o placar ficou empatado em 0-0, nenhum dos times fez um gol. E aí, aos 17 minutos do segundo tempo, o Jefferson do Operário abriu o placar e aos 26 do segundo tempo ainda, ele fez o segundo gol dele. Então, ele marcou 2 gols nessa partida, os 2 gols do Operário foram do Jefferson. E aí o PSTC diminuiu no segundo tempo com um gol do Aldair aos 37 minutos do segundo tempo. Agora o Operário enfrenta, na próxima rodada do campeonato, o Paraná, no domingo também, às 4 horas da tarde, na casa do Paraná, enquanto o PSTC, de Cornélio Procópio, vai enfrentar o Cianorte também no domingo, às 4 horas, na casa do Cianorte. Bom, agora um resuminho aí do campeonato. A gente tem a tabela com o primeiro lugar com o Futebol Clube de Cascavel, que tá com 15 pontos. O Curitiba tá em segundo lugar com 14 pontos, tá pertinho do Cascavel aí. E o terceiro lugar tá o Operário com 13 pontos. O Cascavel, nessa sexta rodada, ele jogou com o Atlético Paranaense
E ele segue como líder porque ele ganhou de 1-0 do Atlético. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Campeonato Paranaense e o futebol no geral, é só se inscrever no canal do Futebol na Veia e acompanhar os próximos vídeos.